Fala pessoal, muito boa noite. Tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando nossa análise diária aqui no canal da Crypto Trading. Sejam todos bem-vindos. Hoje já é dia 30, pessoal, de outubro de 2025. Agora são um pouco mais de meia-noite e 7. Lembrando que a análise de hoje será referente ao do dia 29. Teoricamente, estamos alguns minutos atrasados, infelizmente, acabei tendo um contratempo. Então fique ligado porque nós retornaremos, no período da noite para trazer as atualizações aqui do mercado para vocês. Fechado? Então a gente vai começar rapidamente aqui, pessoal. Tivemos mais cedo, no caso ontem, né, o resultado aí da decisão do Fed ao que tange a taxa de juros. Tivemos um corte simbólico de 0,25 percentual. Agora a taxa irá trabalhar aí dentro de 3,75 e 4%. A decisão, basicamente, pessoal, foi apoiada aí por 10 dos 12 membros do comitê, enquanto um votou pela manutenção e outro por um corte maior. Então, o corte ele acaba acompanhando a paralisação parcial do governo federal, que impede, né, pessoal, a divulgação de resultados importantes, né, ao que tange aí dados de emprego e etc. Então, acaba também insinuando aí no que foi dito na coletiva mais cedo, que a inflação ainda segue elevada, né, apesar aí da expansão econômica moderada. Então, não tivemos um dia tão bom assim, né, pessoal? É óbvio que um corte maior poderia ter mudado o cenário do que foi hoje, principalmente em relação ao Bitcoin nas três principais bolsas. Tivemos caminhos opostos apenas para Dow Jones, recuo de 0,16, S&P ficou no 0 a 0 e Nasdaq teve aí uma leve alta de 0,55, sendo puxada principalmente pela Nvidia. Então, pessoal, sem muitas delongas, vindo para o Bitcoin, no diário tivemos uma queda mais acentuada, recuo de 2,52%. Neste momento, para nós, preço a mercado 110.733 dólares. Então vamos ver o que rolou ontem após a análise, quais são as perspectivas de movimentação do preço agora pela madrugada até a nova análise mais tarde, pessoal, à noite, porque nós já estamos aí no dia 30. Então, pessoal, basicamente reduzindo o tempo gráfico aqui para 4 horas, nós estávamos aqui próximos, né, da região do 112, nós tínhamos aí uma expectativa possível, né, de que os compradores poderiam reagir aí de uma forma um pouco mais incisiva, né? A gente menciona a questão de aguardar o fechamento, né, naquela ocasião desse candlestick. Até então estava prevalecendo apenas volume vendedor e aí, pessoal, na abertura do candlestick à 1 da manhã, sim, veio aí o volume comprador esperado, algo que era necessário o acompanhamento. E sabíamos que o alvo, né, pessoal, seria a região próxima aqui da média de 20 períodos, né? A gente menciona aí, se eu não me engano, estava próximo aí dos 113.400 naquela ocasião. Nós tivemos uma tentativa de rompimento, tá? Tivemos o primeiro candlestick fechando acima da média com característica de força, porém, pessoal, os posteriores, né, não tiveram a confirmação. Tivemos aí a prevalência de volume vendedor, inclusive fechando abaixo da média, ou seja, caracterizando recusa de preço. E no terceiro, que seria aí a última tentativa, novamente a gente teve, né, uma movimentação mínima ascendente, posteriormente a recusa de preço. E aí viemos buscar níveis inferiores, tá, pessoal? A gente sabia que era um ponto de decisão sem confirmação de rompimento. A gente já imaginava que poderíamos buscar aqui a região próxima do nosso suporte, né? A gente menciona isso na análise, né? Nosso novo suporte, teoricamente fazendo alusão a essa antiga estrutura descendente entre topos e fundos.
E aí a ocasião faz o ladrão, pessoal. Resultado teoricamente ruim, né? Um corte mínimo na taxa de juros. A gente sabe que quanto menor os juros, né, principalmente nos Estados Unidos, maior é a aptidão por institucionais pelo mercado de renda variável. Então, basicamente, aí a partir das 3 horas, né, para quem ficou ligado aqui no Bitcoin, viu basicamente aí essa barrona aqui, né, pessoal? Esse pirulito vermelho vindo buscar a proximidade do 109. E aí, posteriormente, né, uma eventual reação, nada muito significativo. Teoricamente, ainda estamos em uma encruzilhada e vai depender muito, né, das próximas horas, né, para a gente, de fato, entender se o mercado tentará aí uma ligeira recuperação ou se de fato a gente buscará aqui, pessoal, nossa região de suporte e a depender, né, de como for o dia, né, se não houver uma reação, evidências condicionantes positivas, aí sim a gente pode buscar níveis mais abaixo, tá? Então, pessoal, o que a gente percebe em diante aqui? A gente vê os compradores tentando aí uma eventual reação. A gente tem mais 46 minutos até o fechamento desse candlestick. E a gente percebe, né, que vem se consolidando aí uma estrutura descendente, né, pessoal? Topos descendentes, fundos descendentes. Então, primeiro movimento, pullback, movimento mais abaixo, pullback. E aí, será que a gente tem um outro movimento mais embaixo? Então, fica essa questão. Acho que temos potencial sim, né, a depender do fechamento desse candlestick. Quem sabe buscarmos, né, a região aqui do 112,5. Região importante, tá, pessoal? Teoricamente, é onde encontra-se a média de 20 períodos, neste momento, no tempo gráfico de 4 horas. Então, aqui é um ponto de decisão, né? Acho que vocês estão carecas de saber, pessoal. A gente precisa, evidentemente, confirmar o rompimento para que possamos almejar, né, a busca por níveis superiores. Porém, quando a gente analisa no diário, a gente vê um cenário muito ruim. 3 dias, pessoal, com prevalência de volume vendedor. A questão da possibilidade de caracterizar um topo duplo, um martelo invertido aqui, pessoal, nessa região. Além do mais, agora estamos trabalhando com o preço abaixo da média de 20 períodos também no diário, tá? E por coincidência, a gente tem aqui a proximidade do 112. Então, teoricamente, pessoal, entre o 112 e os 112 e 800, a gente tem um potencial conflito de interesses gigantesco, tá? Grotesco potencial conflito de interesses aqui pelo lado dos vendedores. Muito cuidado aqui nessa região para quem está pensando em comprar de imediato. Talvez seja mais interessante, né, acompanhar os desdobramentos, né, considerando, pessoal, que a gente vai conseguir uma reação por parte dos compradores aqui na proximidade aí do 112, 112,5. Teoricamente, para quem está pensando num cenário mais otimista, acredito que amanhã seja um dia importante, inclusive, né? A gente teve uma reação bastante contundente aqui próximo do suporte, né? E evidentemente denota a força, né, pessoal, aqui das marcações. Só que, evidentemente, pessoal, que pelo cenário, né, todo o contexto, vai ficando difícil a situação dos compradores, pelo menos até o presente momento, né, com a ausência de condicionantes positivas. Para esse lado, evidentemente, a gente vai trabalhando com o que temos aqui no atual momento. Beleza, pessoal? Outro ponto que me chama a atenção e talvez faça mais sentido, inclusive, a reação por parte dos compradores, pessoal, é a questão do tempo gráfico semanal. A gente percebe uma estrutura de fundos ascendentes, né? Os fundos cada vez mais altos aqui, né, pessoal? Formando aí uma escadinha. Teoricamente,
é o que está segurando, né, essa estrutura no presente momento. A gente sabe que se perder essa estrutura ascendente aqui, pode ser que venha uma porrada violenta, né? Quem sabe aí próximo do 103, dependendo do impacto, né, pessoal, do volume da amplitude, né, a gente pode até pensar aí na região próxima dos 98, tá? Isso aqui precisa estar no radar de todos vocês. Ao que parece, os compradores tentando segurar a estrutura ascendente, perdendo essa estrutura, essa sequência lógica, pode ficar uma situação complicadíssima, tá? Então isso aqui precisa estar muito claro para vocês. Todo cuidado é pouco, mas vamos por partes, né, pessoal? Uma coisinha de cada vez, né? Vamos ver primeiramente como é que vem o fechamento desse candlestick atual aqui para nós, no tempo gráfico de 4 horas, prevalecendo o volume comprador, pessoal. A gente pode ter essa possibilidade aí de uma eventual reação, mas a gente sabe que próximo aí do 112 ao 112,5 temos, né, médias importantes, né, com o preço já trabalhando abaixo há algumas horas e evidentemente precisaremos de confirmações, né? Então temos aí essas condições impostas, né, os famosos gatilhos, pelo menos dois candlesticks, né, fechando acima, um com característica de força e ambos com volume comprador, pessoal. Fora isso, muito cuidado, a gente poderá buscar níveis inferiores até o presente momento, pouquíssimas condicionantes, né, para o lado dos compradores ao que tange, né, um cenário mais positivista. Então, basicamente é isso, pessoal. A gente mantém o cenário, as marcações, vai ficando aí complicado. Quem sabe, né, pessoal, amanhã seja um dia diferente para nós, né? Quem sabe tenhamos essa confirmação de rompimento com bastante volume comprador e que venha, né, pessoal, um movimento verticalizado, quem sabe buscando aí níveis superiores, né? É algo que pode acontecer, evidentemente, mas a gente precisa desses gatilhos, desses acionamentos. Fora isso, muito cuidado, né? Toda cautela é requerida, é uma recomendação nossa, mas vamos, né, acompanhar juntamente. A gente vai retornar mais tarde, verificar como foi o dia, tentar trazer para vocês todas as atualizações e possibilidades. Fechado, pessoal? Então acho que ficou bastante claro aqui o que está rolando, né? Os pontos, né, que vocês deverão estar cientes. Questão da formação, né, do candlestick atual para nós aqui no 4 horas. Vamos ver se prevalece o volume comprador. De preferência que aumente esse volume, né, pessoal? O volume, querendo ou não, ele vem abaixo aí do candlestick anterior, onde houve prevalência dos vendedores, né? Quem sabe aí nesses 40 minutos restantes a gente tenha mais volume adentrando, aí sim a gente pode almejar uma reação por parte dos compradores, mas lembrando que temos um dever de casa, né, a ser feito, gatilhos, né, condições que foram impostas para a gente almejar aí, pessoal, né, níveis superiores de preço, tá? Quem sabe? Vamos ver se dá tudo certo. Então, todos de olho, vamos ver o livro rapidamente. Então, aqui, pessoal, pelo lado dos vendedores, livro bem pulverizado, ó. Nada de acumulação. Isso aqui, pessoal, melzinho na chupeta para os compradores, ó. Basta querer, porque o livro na Binance totalmente vazio. Isso aqui para mover preço tranquilamente. Um pequeno institucional já tem essa possibilidade, tá? Lembrando que a gente vai ter acumulação a partir dos 115 mil dólares, são quase 10 milhões de dólares posicionados. Faz sentido, né, pessoal? Entre os 115 e os 116, a gente tem aí um pouco mais de 20 milhões de dólares posicionados. Teoricamente, é a região próxima aqui da nossa resistência. Então faz sentido sim. Mas até lá, pessoal, todos esses níveis aqui, ó, sem acumulação de lotes. Então, vamos ver, quem sabe, né? A gente consegue a possibilidade aí de confirmação, evidentemente, de rompimento, e aí tudo pode acontecer. Precisam estar ligados para aproveitar essas deixas
E aqui pelo lado dos compradores, um livro também pulverizado, um pouco mais preenchido em relação aos vendedores, tá? A gente já percebe aqui uma acumulação próxima dos 108, são quase 10,5 milhões de dólares posicionados, teoricamente, próximo aqui, né, pessoal, do nosso suporte. Então a gente sabe que aqui poderá ter um embate, evidentemente, né? Tendo um revés daquilo que a gente espera, pelo menos até o momento, com os compradores atuando aí, quem sabe, buscando a média aqui de 20 períodos ou a região do 112 ao 112,5, tá? Então, todos atentos, pessoal. Acho que ficou bastante explícito aí o que está rolando, as possibilidades. E a gente retorna mais tarde aí com as atualizações em primeira mão aqui para todos vocês. Fechado? Então é isso, desejo uma excelente noite, um grande abraço e até mais tarde.